Paulo em relação à igreja de Éfeso. A carta aos Efésios também apresenta a característica universal do plano da salvação, que foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo, para salvar tanto ao judeu como ao gentil. Isso fica evidente para a gente quando a gente começa então a entender em que Apocalipse capítulo 13, versículo 8 está dizendo que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que quando Deus criou Adão e Eva, Deus também logo em seguida, Ele cria o plano de resgate, o plano de salvação, o plano de restauração, pois está escrito em Romanos capítulo 13, ou seja, capítulo 5, versículo 12, melhor dizendo, que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem estava longe da presença de Deus, mas através da redenção de Cristo Jesus pela humanidade, na cruz do Calvário, fez com que o homem recebesse o direito e o poder de ser feito filho de Deus. Amém? Aleluia! Mas eu quero vos falar nesta noite sobre o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a Bíblia diz que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele passa pela cidade de Éfeso ligeiramente, acompanhado com Áquila e Priscila. E havia assim uma grande disputa ali na cidade de Éfeso, porque Paulo, ele foi que desvinculou a fé dos judeus do judaísmo para o cristianismo. Quando estamos falando de judaísmo, estamos falando que para os judeus Cristo não era o Messias enviado. Mas quando falamos do cristianismo, estamos falando que Paulo pregava que Jesus era o Salvador, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém não ia ao céu se não fosse por ele. Então Paulo desvinculou nossa fé do judaísmo para o cristianismo, e ele precisou deixar logo em seguida rapidamente a igreja de Éfeso. Ele parte para Jerusalém, posteriormente Antioquia. Os irmãos de Éfeso ficaram tão desejosos ali da palavra de Paulo que insistiram para que ele voltasse novamente. E Paulo diz assim: querendo Deus, eu virei e ficarei mais convosco. Então, nesta ausência que acontece do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, aparece um homem chamado Apolo, naturalizado de Alexandria, judeu, eloquente em palavras e cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Apolo pregava o cristianismo, ou seja, o que podemos perceber, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não recebeu, mas todo aquele que recebeu foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Mas quando vemos um judeu professando a fé, um judeu anunciando o cristianismo, estamos entendendo que o Evangelho está rompendo barreira, o Evangelho está rompendo corações, o Evangelho está se expandindo, o Evangelho está crescendo. E quando falamos de desenvolvimento e crescimento do Evangelho, isso significa que a igreja foi perseguida, a igreja foi maltratada, a igreja foi morta, mas nas mortes dos discípulos, na morte dos profetas, a igreja crescia cada vez mais, porque quem havia escolhido a igreja era o próprio Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Aleluia! As irmãs Áquila e Priscila ficaram maravilhadas por ver um judeu, cumprimentaram Apolo e lhe anunciaram mais pontualmente sobre a palavra de Deus. E o texto disse que, estando Apolo em Corinto, ele deixou Éfeso e foi para Corinto. O apóstolo Paulo retorna na sua terceira viagem missionária à igreja de Éfeso. E nessa terceira viagem missionária, o que me chama a atenção é uma pergunta que ele vai fazer aos 12 discípulos que ele encontra. Ele diz assim para eles:
vós já tendes recebido o batismo com o Espírito Santo, quando crentes que Jesus é o Senhor. Sabe qual foi a resposta desta igreja que já havia se convertido a Cristo? Foi esta forma que eles responderam: não, nem ao menos ainda ouvimos falar de que existe Espírito. Isto está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Uma igreja edificada, uma igreja estabelecida, que conhecia apenas o batismo que era feito por João, o batismo das águas, mas que ainda não tinha experiências profundas com o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz desta forma, Paulo entende a situação e diz: eu já sei, vós conheces apenas o batismo que era realizado por João, o batismo das águas para arrependimento, mas eu vos quero revelar aqui outro batismo. Esse é aquele batismo que João disse que haveria de vir outra após ele, agora ele não era digno de levar as suas opargas. Ele não vos batizará com água, mas batizará com fogo, e fogo do Espírito Santo. Terminando Paulo de dizer essas palavras, e pôs as mãos sobre os 12 discípulos, e pelo poder do nome de Jesus, ele profetizou ali que o Espírito Santo viesse descer sobre esses 12 varões. E a Bíblia diz que de repente eles começaram a falar em línguas estranhas e a profetizar. Aleluia! Glória a Deus! Você ainda não deu um glória forte, mas vou te explicar. Eles falaram em línguas estranhas e profetizaram. Não conhecia quem era o Espírito Santo, mas acontece duas evidências que é necessária na igreja: línguas estranhas, edifica a si mesmo quem está falando, assim diz a Bíblia. E o dom de profecias edifica toda a igreja. Deus lhe dá condição para eles, através das línguas estranhas, serem edificados individualmente, e também através do dom de profecias profetizarem, e a edificação chegar em conjunto em toda a igreja do Senhor. Está se cumprindo uma profecia aqui, que foi profetizada por Joel, capítulo 2, versículo 28. Ele disse desta forma: e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Derramarei do meu Espírito sobre os servos e sobre as servas, e mostrarei sinais e prodígios, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua será como sangue. Eis que o Senhor fará esses sinais antes que venha o grande dia do Senhor. E ele diz assim dessa forma: e há de ser que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Aleluia! Você sabe o que Deus está dizendo? Antes que venha o arrebatamento, antes que venha um grande dia da igreja, ele vai derramar do Espírito sobre toda a carne. Aleluia! O sinal dos últimos dias é o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os servos, sobre as servas. É o sinal dos últimos dias. Deus está derramando do seu Espírito, e ele disse desta forma que aquele nesses últimos dias que invocar o seu nome será salvo. Ou seja, quem professar, quem confessar a Jesus como o único Salvador da sua vida, quando o Senhor vier em glória, esta pessoa vai ser salvo pelo poder de Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia diz desta forma que no Antigo Testamento o Espírito Santo era destinado apenas para 3 classes de pessoas: profeta, sacerdote, rei. Somente essas pessoas poderiam ter acesso exclusivo à presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo não era derramado de forma absoluta como nos dias de hoje, não. O Espírito Santo era derramado de forma paliativa. Isso significa que quando Deus queria falar com o seu povo em profecia, e quando Deus queria dirigir alguma palavra ao seu povo, ele dava inspiração aos profetas para que entregasse as profecias. Mas hoje o Espírito Santo, ele é derramado sobre a igreja de forma absoluta. Isso significa que se você der lugar para Deus,
Ele vai tomar a sua vida. Aleluia. Ele vai superabundar a sua vida. A qualquer momento hoje, a igreja nova, a igreja dos últimos dias, se der lugar para Deus a qualquer momento, Ele vai encher a sua igreja da presença do Espírito. Glória a Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito não é apenas a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma força abstrata, não é a extensão de Deus. Ele também é Senhor. Ele é Deus. Ele é uma pessoa. E o que faz o Espírito Santo ser uma pessoa são 3 características. Intelecto. O Espírito Santo pensa, raciocina, planeja, projeta. Segunda característica, vontade. Ele tem vontade. Se você der lugar ao Espírito Santo, Ele vai fazer um agitamento, um movimento na sua vida, para realizar tudo aquilo que estava atrasado. O Espírito Santo, ele tem sensibilidade. Ele é sensível. Ele pode ser ofendido. Ele pode se entristecer. E um dos versículos que comprova isso está em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual foi selado para o dia da redenção. A Bíblia está dizendo que o Espírito, Ele está conosco, nos ajudando para o dia da redenção. O dia da redenção é quando esse corpo mortal, esse corpo corruptível, há de se converter da imortalidade. Esse corpo mortal há de se converter da imortalidade, e esse corpo corruptível há de se converter da incorruptibilidade. Ou seja, é o que o apóstolo Paulo disse, que no abrir e no fechar de olhos, ante a última trombeta, a igreja vai ser transformada e será como Ele é glorificado. A igreja só vai encontrar o estado de varão perfeito quando o Senhor vier na glória e ela ser transformada como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Jesus entende a necessidade de enviar o Espírito Santo. Eu vou ser profundo com vocês aqui hoje. O Espírito Santo é tão importante na vida da igreja que sem o Espírito Santo não ia haver palavra. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, que o profeta não pode profetizar por vontade própria, mas que os profetas profetizavam inspirados pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que a Bíblia ela foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Bíblia diz para nós também, dizendo assim, que o Espírito Santo ele nos faz lembrar de tudo aquilo que estudamos e meditamos. É certo que eu quero já vos falar também aqui nesta noite, que não há professor melhor e maior do que o Espírito Santo. Pode vir pessoas com falácias, com conhecimentos humanos persuasivos, mas a palavra de poder é a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo não ia haver palavra. Jesus entende da importância de enviar o Espírito. Ele diz em João capítulo 16, versículo 7 ao 10: é necessário que eu vá ao Pai, para que eu vos envie o Espírito, porque se eu não for, o Espírito não virá. Mas se eu for, eu vos enviarei o Espírito, e Ele convencerá a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque estou à destra de Deus, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Jesus entende, sabe o que? Se não tivesse enviado o Espírito Santo, nenhuma alma se salvaria. Glória a Deus. Nenhuma alma se salvaria. Ele se preocupa tanto, a atuação do Espírito Santo vai além disso. João capítulo 14, versículo 16, 17 diz assim: eu não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Espírito Santo, para que esteja convosco até a consumação dos séculos. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vós o conheceis, porque Ele está convosco.
e estará em vós. Sabe o que o versículo está dizendo? O mundo não pode receber esse Espírito porque não vê, não conhece. Mas você que está aqui na igreja conhece o Espírito Santo. Ele está no meio de nós. E o versículo diz assim: e estará em vós. Ele pode estar em você, mas depende de você para que ele esteja em você. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é ele que ajuda a igreja a permanecer. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, nenhuma alma sequer se encontraria de pé, aguardando a vinda do Cordeiro amado. Romanos capítulo de número 8, versículo 26 diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como se convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Sabe o momento mais difícil da vida que você quer desistir da sua família? Sabe o momento mais difícil da sua vida que você quer desistir do seu emprego? Sabe o momento mais difícil da sua vida que você quer desistir de ser crente? Sabe o momento de frustração, de decepção? Sabe o momento que você é levado a uma depressão espiritual? Que você pensa até mesmo tirar a sua vida? É nesse momento em que o Espírito Santo, ele te ajuda na sua fraqueza, e intercede por ti com gemidos inexprimíveis. Romanos 8,16 diz que o Espírito identifica com o nosso Espírito e nos diz que somos filhos de Deus. Há uma comunicação do Espírito Santo com o Espírito do homem. O que o Espírito Santo tem identificado ao seu coração? Será que o Espírito Santo ele tem te chamado para Cristo? Será que o Espírito Santo ele tem buscado abrir este desejo, esta vontade, essa necessidade no seu coração de se converter a Cristo Jesus? Para aceitar Jesus não existe idade. Para receber o batismo com o Espírito Santo não existe idade. Eu me converti ao Senhor com 14 anos de idade. E logo na primeira semana ali que comecei a frequentar a igreja, nessa época eu fazia parte da igreja Deus de Amor no estado do Pará. Meu pai até hoje é pastor da igreja Deus de Amor no estado do Pará. Hoje eu estou com 24 anos de idade. Já tem 10 anos que prego a palavra do Senhor. Com 14 anos de idade eu se converti ao Senhor através da visão do arrebatamento. Os pastores do meu pai, os amigos do meu pai pregavam o evangelho para mim. Eu não queria saber do evangelho. Eu não queria saber de ser crente. Eu queria aproveitar a vida. Mas de repente eu estava na fazenda ali, curtindo a vida, na fazenda da minha avó. E o Espírito Santo me fez sonhar. Eu sonhei com o arrebatamento da igreja. Eu vi o céu aberto, eu vi o povo sendo levado nos ares. E aquilo trouxe medo no meu coração. Aquilo trouxe angústia no meu coração. Depois eu falei para o meu pai: pai, eu quero aceitar Jesus. No segundo dia após a visão eu tive outro sonho. Eu vi a tribulação nesta terra. Eu vi a perseguição. Eu vi pessoas correndo de um lado para o outro. Eu vi os mártires. O anticristo chegou diante de mim e disse: você vai ser o último, você vai negar Jesus. E eu quis aceitar a Jesus e entreguei a minha vida ao Senhor. E quando eu comecei a frequentar a igreja, comecei a perceber algo que acontecia diferente no meio da igreja, que era este movimento do Espírito Santo, as pessoas falando em línguas estranhas. E eu perguntei para meu pai: pai, o que é isto? Ele me disse: filho, isto é o Espírito Santo que age, que movimenta, que opera no meio da igreja. Glória a Deus! No meu coração brotou um desejo, uma necessidade. Eu não sabia de nada. Eu comecei, então eu levantei uma campanha de uma semana para ser batizado no Espírito Santo. E no culto de madrugada, numa vigília, sem utilização de um instrumento de som, tinha cerca de 10 pessoas. Meu pai estava na direção do culto e ele falou desta forma: aquele que quer ser batizado com o Espírito Santo vai bater palmas sem parar, vai dar glória, 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 glória a Deus. E eu fiz tudo o que meu pai estava dizendo. De repente o Espírito Santo desceu sobre a minha vida. Eu comecei a ouvir barulho de chamas, barulho de fogo.
senti como se fosse uma cachoeira sendo despejada sobre a minha vida. E quem estava me vendo ali por dentro, celebrando o Espírito Santo, começou a olhar e ficar perplexo. Porque tinha apenas semana que eu tinha se convertido ao Senhor. Mas depois Deus provou para todo mundo que eu tinha me batizado com o Espírito Santo de Deus. E Deus foi despertando através do Espírito. Deus foi despertando. Chegava cedo na igreja, limpava a igreja, arrumava a igreja, logo em seguida fazia uma oração. Eu era o primeiro a chegar na igreja. E o Espírito Santo falava assim para mim: filho, eu tenho uma obra extraordinária na sua vida. Eu disse várias vezes assim para Deus: Deus, o Senhor errou. Deus, o Senhor está de brincadeira. Eu não consigo nem mesmo gravar um versículo. Eu não pregava para a igreja como eu prego para vocês hoje, olhando para vocês, não. Eu fechava meus olhos e começava a pregar, porque eu tinha grande timidez. E quando eu pregava, gaguejava muito. As pessoas ficavam rindo de mim. E várias vezes eu pensei em desistir. Aleluia. Mas sabe quem tem os dons? Quem distribui a igreja? Quem dá capacidade à igreja? Quem dá autoridade à igreja? É o Espírito Santo. É verdade. Eu não sei por que estou dizendo isso aqui, mas eu disse porque Deus quer levantar pessoas aqui com unção extraordinária. E Deus manda falar para vocês que o único caminho para ser usado com unção extraordinária é ser cheio do Espírito Santo. Irmão Santo, como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Romanos 8,6 diz que a inclinação para a carne gera morte, mas a inclinação para o Espírito gera vida. Ser cheio do Espírito Santo é inclinar para o Espírito. Quanto mais você se emergir no Espírito Santo, não haverá reserva na sua vida para Satanás operar. E eu falei: Deus, o Senhor brincou, Deus não erra. Quando Ele te faz uma promessa, por mais absurda que seja esta promessa, Ele é fiel e verdadeiro para cumprir na sua vida. Aleluia. Eu comecei a orar e falei: Deus, derrama sobre a minha vida uma unção diferente. Isso era cerca de 6 e pouco. Só eu na igreja. Eu senti a presença novamente grandiosa do Espírito Santo. Eu bacei os bancos da igreja. E quando chegou ali o meu pai, que era pastor, ele viu que eu estava ali falando em línguas estranhas. A igreja estava bagunçada, eu não conseguia me conter. Foi uma glória extraordinária. Ele fechou as portas da igreja. E naquele dia o culto foi só eu e o Espírito Santo. Eu fiquei sentindo a presença do Espírito Santo das 6 e pouco até 9 horas da noite, falando em línguas estranhas. Depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Aleluia. E eu posso falar para os irmãos que Deus tem cumprido na minha vida as suas promessas. Eu já tenho pregado em congressos, em fertilidades. Eu já tenho pregado em eventos grandes para a glória do Senhor Jesus. Mas eu pensei que isso não iria acontecer. Mas o Espírito Santo, Ele nos impulsiona, Ele nos emotiva para lutarmos, para vencermos, porque Ele pode nos dar condições e capacidade para pregar a Sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Esse Espírito de poder, esse Espírito de ousadia, esse Espírito que convence homem, esse Espírito que levanta homem de Deus, esse Espírito que te prepara para levar ao céu, ele foi dado à igreja como uma marca, como um símbolo. A Bíblia diz aqui no texto que lemos que o Espírito é um selo. Ele é um selo que foi dado à igreja. Quem tem o Espírito Santo, ele tem atitudes diferentes. Quem tem o Espírito Santo, ele tem condutas diferentes. Quem tem o Espírito Santo, ele é percebido por aquele que não é crente, ou por aquele que está sem brilho, que esta pessoa, ela é separada para Deus. Ela é diferente. Aleluia. O texto diz assim que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Já estou terminando.
Você sabe o que é penhor? Penhor é uma garantia. Por exemplo, se você pede ao seu irmão R$500 emprestado, e você fala assim: irmão, vou deixar meu celular contigo. Aleluia. Se eu não te pagar esses R$500, este celular que está sob seu poder, ele passa a ser seu. Isso é um penhor, é uma garantia. O versículo está dizendo que o Espírito foi dado à igreja. Eu quero vos falar outra coisa importante aqui. Está dizendo que quando a igreja ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele tendo crido, receberam o Espírito Santo. Quando alguém vem aqui na frente e se converte a Deus, ele já recebe o selo do Espírito Santo. Existe diferença em falar em línguas estranhas e profetizar. Falar em línguas estranhas e profetizar é outra coisa. É o revestimento do Espírito Santo. Esse revestimento, essa profecia foi dada para os discípulos. Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de fogo e poder. Atos dos Apóstolos 2, os discípulos ficavam ali no templo em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito, e foram batizados, revestidos com o Espírito e poder. Aleluia. Mas o Espírito é dado para aquele que se converte a Deus. Irmão, eu não tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. Você pode não ter o revestimento, falar em línguas estranhas, profetizar, mas o Espírito Santo você tem. Ele te edifica com o teu Espírito, e diz que o Espírito é a nossa garantia. Quando Deus está dizendo que o Espírito é nosso penhor para a redenção da possessão de Deus, redenção significa limpeza, purificação. Possessão significa tomar posse. Está dizendo que o Espírito não vai para Deus enquanto ele não vier buscar a sua igreja. A garantia de que Deus vai vir buscar a sua igreja é que o Espírito Santo foi nos dado como penhor para a redenção da possessão de Deus. Enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, o Espírito Santo não vai retornar para o Pai lá no céu. O versículo que eu citei para vocês em João 14:17 também diz assim: que o Espírito estará conosco até a consumação dos fins. Glória a Deus! Até os últimos dias. Então não se preocupe. Enquanto Jesus não voltar, o Espírito vai estar operando no meio da igreja. Glória a Deus. O tempo foi embora, irmãos. Não dá para estender mais, mas eu quero fazer uma oração para você aqui nesta noite. Eu quero fazer uma oração para que Deus venha renovar a sua vida. Abacuque orou dizendo: Senhor, renova a igreja no meio dos anos, no meio dos séculos. A igreja precisa de renovo. A igreja precisa de despertamento do Espírito Santo. Eu quero fazer uma oração por você nesta noite. Se levante, amém? Logo em seguida, essa oração que eu vou estar terminando. Fecha teus olhos. Senhor Jesus, meu Deus, eu preguei, ó Deus, a tua palavra nesta noite. Aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração. Papai do céu, eu peço a Ti nesta noite, ó Deus, aonde houver o escolhido que o Senhor escolheu no ventre de sua mãe. Aleluia. Que o Senhor Deus apontou o dedo para ele e disse que ele seria grande nesta terra. Meu Deus, este escolhido que o Senhor disse, ó Deus, que levantaria a planta dos seus pés. Que o Senhor levaria esta pessoa, Deus, até os confins desta terra para anunciar o Evangelho. Esta pessoa, Deus, que o Senhor disse que eu usaria através do ministério do louvor. Esta pessoa que o Senhor disse que eu usaria através do ministério da palavra, do ministério da cura, do ministério do dom de maravilhas. Eu oro neste momento, Senhor Deus de poder, para que o Senhor venha trazer o renovo na vida desta pessoa. Oh, Espírito Santo, renova a vida espiritual desta pessoa. Dá força para esta pessoa orar todos os dias. Dá força para esta pessoa ler a Bíblia todos os dias. Aleluia! Dá força, meu Deus, para esta pessoa vigiar todos os dias. Em nome de Jesus, Espírito Santo, age na vida desta pessoa, age no íntimo desta pessoa. Meu Deus, anima esta pessoa, mostra para esta pessoa que ele, que ela não pode desanimar.
e que o que o Senhor tem para ele é maior do que eles pensam e imaginam. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. E bendito seja, Senhor, o teu nome nesta noite. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmão? Só sente bem rapidinho aí. Vem só os avisos finais aqui. Queridos, amanhã é segunda-feira.